vira para quem está do lado e diz: por favor, não fala mais comigo agora. Amados, Deus pôs uma palavra no meu coração. Essa palavra, na verdade, ela é fruto de um artigo que eu escrevi para ser publicado na revista de Nova Vida, a revista da nossa denominação, não é da igreja local, é da denominação. E quando eu escrevia esse artigo para ser publicado, sabe quando você começa a receber de Deus uma revelação e aquilo vai enchendo a sua mente, vai tomando lugar, e eu fui escrevendo e eu dizia para mim mesmo assim: caramba, isso só pode estar vindo de Deus, porque eu não estava nem de longe pensando aquelas frases, aqueles tópicos. E o artigo, na verdade, ficou tão grande que eu tive que depois resumir ele todo, porque na revista o artigo pode ter no máximo 2 folhas, não é? E quando eu reparei, eu tinha 18 folhas escritas. E eu tive que corta aqui, recorta dali. Agora, quando você corta e recorta, parece que esse tópico agora está desconexo do tópico de baixo, porque você tirou, imagina, de 18 páginas reduzir para 2, tem que cortar muita coisa e parece que fica desconexo. E aí Deus dava assim, uma frase que ligava uma coisa, e aquilo, amados, foi enchendo o meu coração. E eu mandei esse artigo para os bispos, para análise deles antes da publicação. E Deus falou comigo assim: muitas pessoas na igreja não vão ter acesso a essa revista. Prega para eles sobre esse assunto. E ontem eu fiquei o dia inteiro, acredite, eu parei para fazer um lanche no almoço e parei para tomar banho e sair à noite para a casa dos pais. Passei o dia inteiro tentando transformar um artigo de revista em um esboço de pregação. Daí que o esboço ficou tão grande que eu tive que mandar um e-mail para o bispo dizendo assim: eu sei que está grande, mas eu vou prestar atenção no horário, né? Então eu peço que você me dê toda a atenção, amados, principalmente você que entrou aqui hoje pela primeira vez. Amados, só mais uma vez para eu me nortear aqui, eu estava de frente para cá. Quem está aqui no nosso santuário pela primeira vez hoje, levanta a sua mão para eu saber. Tem uma pessoa ali, já foi feito isso hoje, não é? Então tem mais, ok, muito obrigado, queridos. Principalmente você que entrou aqui hoje pela primeira vez, e de maneira ainda mais especial, você que ainda não tomou uma decisão de entregar totalmente a sua vida para Jesus. Porque o que eu tenho para dizer para você hoje, eu acredito totalmente, vem da parte de Deus para a sua vida. Amém? E para você que já é crente há muito tempo como eu, quantos aqui são crentes em Jesus, digam amém? Amém. Amém. Para nós que já somos crentes, essa mensagem vai ser também um despertar da fé. Porque talvez você está na igreja há muito tempo, mas ainda de fato, de verdade, ainda não aconteceu o que nós vamos estar falando aqui hoje. O tema da mensagem de hoje é o encontro real com Deus. E o texto base será Apocalipse, capítulo 3, versos 20 a 22, onde nós iremos meditar sobre o encontro real. Encontrou o livro do Apocalipse? Esse é difícil, né? Está lá no meio da Bíblia, não é isso? Não, né? Ok. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis, o último é o livro do Apocalipse ou Revelação. Apocalipse quer dizer revelação. Encontrou o capítulo 3, verso 20 ao 22, diz assim a palavra de Deus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Feche teus olhos, é a hora da oração. Pai, preciso tanto da tua inspiração nesse momento.
Tu sabes, meu Deus, que um emaranhado de palavras e frases tomaram conta da minha mente esses últimos dias com relação a este assunto. Mas eu preciso agora, Senhor, de clareza na minha linha de exposição desta verdade. Usa a minha boca, Jesus. Fala para o meu coração e para o coração de todos os que entraram neste santuário nessa manhã. Nós dependemos do Senhor. Eu te peço isso no nome de Jesus Cristo. Amém. O encontro real. O bispo Roberto McAllister, há muitos anos atrás, escreveu um livro cujo título é O Encontro Real. Não sei quantos já leram, mas quem já leu vai ver que, exceto o título, que é o mesmo, todo o corpo, todo o escopo dessa mensagem tem uma conotação, uma linha de pensamento completamente distinta, diferente da do livro do bispo. Quer dizer que o do livro do bispo está errado? Não. Quer dizer apenas que o que ele quis descrever sobre o encontro real tinha uma intenção, e o que eu tive inspirado por Deus de intenção para escrever sobre o encontro real tem uma outra direção. Nenhuma das duas estão erradas, elas apenas são linhas de pensamento diferentes. Amém? Eu começo dizendo para você que essa questão de ter um encontro é uma coisa natural a todas as pessoas. É uma verdade, é um fato que todas as pessoas, de todas as idades, de todas as culturas, de todas as línguas, de todas as nações da Terra, todas as pessoas do planeta Terra, em algum momento tiveram um encontro muito importante nas suas vidas. Eu vou citar para vocês alguns desses encontros, e eu diria que são encontros radicais, inesquecíveis. E isto é um fato. Todas as pessoas, você com certeza já teve na sua vida um encontro radical, um encontro inesquecível. E algumas pessoas podem dizer: pastor, se eu conhecesse a minha vida, na minha vida não acontece nada de radical. Minha vida é um marasmo. Minha vida não é um mar que tem ondas, é uma lagoa de águas paradas. Ou pior ainda, minha vida é uma poça d'água, que se alguém não chutar para agitar, ela fica ali paradinha. Eu vou te mostrar hoje que todas as pessoas, sem exceção, em algum momento da sua vida, teve um encontro muito importante, um encontro radical, um encontro inesquecível. Considerando então isso que eu acabo de dizer, que todas as pessoas já tiveram e alguns tipos de encontro, ou já tiveram também, ou vão ter, cabe-nos então fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é esta: qual a influência ou qual o impacto que um encontro importante, radical, inesquecível pode ter sobre as nossas vidas? Bom, para responder a essas perguntas, essa pergunta ela é muito abrangente. Qual a força? O que um encontro radical pode causar, impactar, modificar, transformar a minha vida? De que maneira esse encontro pode mudar toda a minha visão de vida, toda a minha visão de pensar, de ver as coisas, de ver as pessoas, de ver o trabalho, de ver a família? Como que um encontro pode ter força para impactar e mudar isso? Bom, para responder a essa pergunta, nós precisamos de alguns exemplos. Que a gente vendo um exemplo, alguns desses encontros, nós podemos então chegar a essa conclusão. Mas para que servem esses exemplos? Esses exemplos que eu vou citar para você, eles vão ter algumas finalidades. A primeira delas é para que possamos ver com clareza, né? O próximo, meu querido, por favor. Para que possamos ver com clareza o que eles trouxeram de positivo ou de negativo para a vida da pessoa. Os encontros que eu vou mencionar aqui, nós vamos poder olhar para eles e ver o que esse encontro provocou de positivo ou
de negativo na minha vida? Próximo. Outra coisa para o que nós vamos usar esses exemplos é para podermos avaliar bem, com clareza, minuciosamente, que tipo de mudança esses encontros causaram, provocaram na rotina diária das pessoas. Você vai ver que tem encontro na sua vida que ele altera definitivamente para toda a sua vida a sua rotina diária. Como é que é isso, pastor? Algo que pode acontecer, um encontro que eu vou ter que vai mudar minha rotina para todos os dias da minha vida? Queira você ou não, ele muda a sua rotina diária. Próximo. Para entendermos, através desses exemplos, que memórias esses encontros deixaram gravadas na nossa mente, nos nossos corações. Você sabe que tem fatos que ficam gravados na sua mente que você não esquece nunca. Não esquece nunca. Eu vou te dar um exemplo, que não é dos exemplos gerais, mas um exemplo pessoal. Um dia eu e meu irmão brincando, nós fazíamos muita bagunça em casa. Nós éramos aquelas crianças bem agitadas. E a minha mãe não aguentava mais, tadinha, toda noite ter que sair do quarto dela para ir no quarto da gente. Menino, fica quieto, eu quero dormir, vocês estão me atrapalhando. Mas isso foi por tantas semanas ou meses, não sei, que ela tomou uma decisão. Ela abriu a parede que dividia o quarto dela e o nosso, ela abriu um espaço que cabia exatamente a cama dela. Então, o que dividia agora o nosso quarto para o quarto da minha mãe era o encosto da cama da minha mãe, para ela não ter que ficar dando a volta. Ela simplesmente falava: garoto, fica quieto, menino, fica quieto. Aí o que nós costumávamos fazer quando ela não está em casa? Víamos correndo da sala, entrava pela porta do quarto correndo, pegando impulso e pulava, batia com a mão na cabeceira da cama dela e caía deitado naquela cama gostosa, com aquele colchão de mó, uma bênção. Um dia, o meu irmão falou: espera aí, não vem já não, espera aí, eu estou lá na sala já me aquecendo, espera aí, vem, aí eu fui, entrei no quarto, pulei, bati na cabeceira e quando virei, cadê o colchão? Só tinha o estrado da cama, e não era aquele de uma madeira direta, era aquelas ripas assim pregadas. Resultado, caí no estrado, quebrou o estrado, furou as minhas costas, e eu fui parar, não tinha UPA na época, fui parar no pronto-socorro, não sei como é que era o nome na época. Foi ali em Irajá, era a antiga Sandu, acho que é o nome, Sandu mesmo, né? Fui parar lá com um pedaço de madeira entrado aqui nas minhas costas, podia ter furado um órgão, uma coisa dessa, o pedaço ficou aqui enfiado aqui, só por Deus é bom, Deus já tinha me escolhido nessa época, estava na pele só, preso assim entre a pele e os órgãos, aquele pedaço de madeira, e eu lá no hospital, tiveram que chamar minha mãezinha no trabalho e tudo mais, enfim. Nunca mais eu esqueci. Que memórias um encontro importante deixa na minha e na sua memória. Tem coisas que a gente não esquece nunca. Já viu anúncio de televisão? Quem lembra do anúncio das casas pernambucanas? Nem tem mais a loja, tem? Nem sei. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, né? E por aí vai, não é? Você lembra do anúncio do biscoito Tostines? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? E por aí vai. Tem coisas que ficam na nossa memória, tá certo? Aí a pergunta que eu botei lá, nós vamos analisar alguns exemplos de encontros importantes para ver o que eles deixaram gravado na nossa memória, porque saiba que a sua vida hoje pode ser resultado de algo que está gravado na sua memória. Alguém pode ter dito para você: você não vai dar em nada na vida. E você gravou isso na memória, e isso fala alto quando você quer empreender algo novo, quando você quer começar algo novo, quando você quer mudar de emprego, você fica até com medo. Não, melhor ficar aqui, porque eu já sei que eu não vou dar em nada mais, acho que eu já cheguei até longe demais, porque a minha mente me diz que eu não vou dar em nada na vida. O que um encontro radical
importante, inesquecível, gravou na minha e na sua memória. Próximo. E por último, esses exemplos vão servir para nós podermos, assim, ver o que isso marcou a nossa história. É diferente da memória, porque nós temos coisas na memória que nós controlamos e que essa coisa, esse pensamento, essa memória não marca a minha história. Eu apenas me lembro. Exemplo, meu irmão tirou lá o estrado e eu enfiei um pedaço de madeira e fui parar no hospital. Mas isso não marcou a minha história, isso só marcou a minha memória, mas não alterou o que eu poderia ser na vida. Eu não vou ser mais nada porque aonde eu for vão enfiar um pedaço de pau nas minhas costas. Não, apenas ficou na memória, mas tem encontros, tem situações que marcam a história da vida daquela pessoa. Então, amados, nós vamos ver alguns exemplos para poder entender o que está acontecendo com a minha vida e com a sua vida, amém? Hoje nós vamos fazer aqui um retrato da minha e da sua vida. Tenho certeza, conforme eu for dizendo aqui esses exemplos, que você vai se encaixar. Vamos ver o exemplo número 1. Pode ir lá. A criança ao nascer. No momento em que a criança nasce, ela tem o seu primeiro encontro com a sua mãe. Ela saiu de dentro dela, mas agora ela não está mais lá dentro, ela agora está fora dela e ela pela primeira vez vê o seu rosto. Rosto esse que pelo menos em tese, existem exceções, mas pelo menos em tese, é o rosto que a acompanhará por toda a sua vida. O que se espera é que o filho vai crescer sobre o olhar da sua mãe, ele vai ver a sua mãe todos os dias. Quando ele fica criança, quando ele fica adolescente, quando ele fica jovem, aí ele fica adulto, se casa, mas de tempo em tempo ele está na casa da mãe, e depois ele já tem filhos, a mãe se tornou avó dos seus filhos, e ele vai ver, o natural é que a criança vai ver aquele rosto até o fim da sua vida, até aquela pessoa morrer. Concorda comigo? Então, esse encontro marca a vida dessa criança, porque ela vem ao mundo e o rosto que ela vê é o rosto da sua mãe. Segundo exemplo. Travou? Aqueceu o projetor, só estou vendo ali. Então, lamento, amados, vamos só eu falando aqui. O segundo encontro é a mãe ao dar a luz ao seu filho. Meus queridos, quando a mãe dá a luz ao seu filho e que ela vê o rosto daquela criança, em tese também um rosto que ela vai ver a vida inteira. Eu estou tendo cuidado tanto no caso da criança como da mãe dizer em tese, porque tem mãe que abandona o filho e também tem filho que abandona a sua mãe. Mas essa não é a regra, essa é a exceção. Em tese, a mãe vê aquele rostinho e ela sabe que agora ela vai ver aquele rostinho até o último dia da sua vida. A emoção dessa mãe, quem aqui já é mãe, levanta a mão e diga amém. Me corrija então se eu estiver errado. A emoção desse encontro é uma emoção indescritível. A felicidade é insuperável. A vida toma outro sentido. E ela começa a ter naquele momento a certeza, de maneira instantânea, de que a sua vida nunca mais voltará a ser a mesma. Ela nunca mais vai ser uma mulher sem filhos. Ela naquele momento que tem um encontro com o seu bebê, ali ainda na mesa do parto, quando ela olha para a criança, ela tem aquela certeza instantânea: nunca mais eu serei a mesma. Esse encontro entre mãe e filho, amados, é um encontro assim que nós podemos chamar de radical. Altera para sempre a vida daquela pessoa. Ainda que a mãe abandone o filho, um dia ela lembra dele. Ainda que o filho abandone a mãe, um dia ele lembra dela. Isso marca a memória, isso marca a história, isso marca a vida diária. Pode ver, toda mãe que a gente infelizmente tem que dizer é um mau exemplo, é porque ela também não teve um bom exemplo da sua mãe. Todo filho que é um mau exemplo, ele teve um mau exemplo de outros filhos na escola, entre os amigos, se deixa levar. Mas o natural é que a vida deles dois está ligada para sempre. Houve um encontro. Quando concebeu, estava lá dentro. Todo dia a mãe fala com ele. A minha cunhada ontem, antes comendo pizza, ela estava dizendo: olha aqui, está mexendo, ela está grávida.
Amados, ela está grávida de 2 meses, já acha que o neném está mexendo. Eu não sei que mexer é esse desse neném, isso aí é um fenômeno que vai nascer, mas, né? Mas enfim, amados, o encontro entre o filho com a sua mãe pela primeira vez e da mãe com o seu filho ainda ali na sala de parto é um encontro marcante, é um encontro radical que vai acompanhar a vida dessas pessoas para sempre. Um terceiro encontro, voltou, né? É a criança quando vai à escola pela primeira vez. Quem aqui, olha que pergunta boba, mas eu vou fazer. Quem aqui já foi à escola a primeira vez na sua vida, diga amém. Quem aqui nasceu um dia, diz amém. Eu disse que são encontros que todas as pessoas, em todas as línguas, culturas, todos os países, todo mundo já teve esses encontros. E são encontros o quê? Radicais. Quando a criança vai para a escola a primeira vez, já reparou que com raríssimas exceções, mas a maioria das crianças, ao ser deixada na porta da escola, começa a chorar? Você já parou para pensar por quê? Tem uma mãe ali que fez, tem uma criança ou outra abençoada, não é verdade? Que não acontece isso. Mas eu posso te garantir, 99% abre o berreiro. Não quero ficar. Não. Sabe por quê, amados? Porque é o encontro com o... Encontro com o quê? Com aquilo que ele não conhece. Vai ser a primeira vez que ele vai ficar longe da proteção da mamãe ou do pai, ou pelo menos, às vezes papai e mamãe trabalham, daquela pessoa, daquela babá que cuida todo dia. Ela está sendo largada num prédio que ela não conhece, num ambiente que ela nunca viu, porque se a mamãe fizesse a matrícula e levasse ele na porta da escola todo dia durante 2 meses, faz a matrícula em dezembro, fica até fevereiro levando, é aqui que você vai vir todo dia, talvez ele chegasse com mais naturalidade, mas geralmente a criança chega, não é? Esse encontro dele com a sua vida escolar, amados, marca a sua história, porque é o primeiro momento em que ele vai ter que lidar com pessoas que ele não conhece, fora do círculo de amizades da sua mãe, do seu pai, que ele não anda com aquelas pessoas, nunca viu aquelas pessoas, vai ver crianças, uma branquinha, outra pretinha, uma mais altinha, outra mais baixinha, uma gordinha, um que chora mais, um que chora menos, e tudo isso começa a mexer com a criança, e eu te garanto que a partir desse encontro, a criança começa a ver tudo na vida de maneira diferente. Ela começa a absorver coisas lá que às vezes nos surpreendem em casa. Quando seu filho solta aquele primeiro palavrão. Menino, onde você aprendeu isso? Ele até treme. Mas eu vi o coleguinha lá falar. Nunca mais você fala isso, tá bom. Mas amanhã ele chega com outro novo. A criança, quando tem um encontro com a escola, com os amigos da escola, acredite, a vida dessa criança muda a partir daquele momento. Muda. 4º encontro. Esse aí é tremendo. O rapaz ou a moça, quando conhece aquela pessoa que o seu coração lhe diz, essa vai ser a minha esposa para sempre. Ou então, esse vai ser o meu esposo para sempre. Com certeza, amados, a partir do momento em que você tem esse encontro, que o seu olhar cruza com aquele olhar, como é que é aquela música? O olhar 47, né? 43, 42, 41, 40. Muita gente sabe, né? Do RPM, não é isso? Ou é dos Titãs? Dos Mamonas? Eu vou falar um monte aqui, uma hora eu acerto um. Quando o rapaz ou a moça bate o olho, ele olha diferente do que ele olhava para as outras. Ora, é claro que quando eu vi a Cristina, eu já tinha visto centenas, talvez milhares de outras moças na minha frente. Quando você viu o seu esposo ou a sua esposa, você já era, no mínimo, um jovem, né? No mínimo, porque negócio de adolescente namorando, amados, é fria. E não tem base na palavra de Deus. Aliás, namoro não está na palavra de Deus, vocês sabem disso, né? Na palavra de Deus tem noivado e casamento, não tem namoro.
Enfim, isso é coisa da época moderna. Mas quando você olha para aquela moça que o seu coração bate mais forte, ou quando aquela moça olha para aquele rapaz que o coração bate, e que vem aquele sentimento, é com ele que eu quero casar, é com ela que eu quero casar, quero passar minha vida toda, a partir daquele momento, então, amados, muda praticamente tudo na vida da pessoa. Aquele encontro tem uma força tão grande, o impacto é tão grande, que parece que a partir daquele encontro, as flores têm mais cor, os dias parece que nascem mais ensolarados, as noites são sempre uma grande nova oportunidade para novos pensamentos e bons sonhos, a vida fica alegre, o humor toma conta daquela pessoa, ela que não gostava de gastar com celular, gastar dinheiro com celular é dinheiro jogado fora, agora quer ligar 10 vezes por dia, não é assim? Aquela pessoa, aquele rapaz que só gostava todo dia à noite ia para o futebol, os colegas começam a perguntar, rapaz, você não está vindo mais ao jogo e tal? Ele diz, não, estou jogando em outro time agora. Não é assim? Aquela moça que só ficava no Facebook trocando fofoquinha com as amigas, né? Agora ela só fica no Facebook com ele, atrapalha até no horário do trabalho, fica lá assim, ei, você está online? Ei, você está online? Ei, você está online? Uma hora até o rapaz diz assim, mas estou trabalhando. A vida muda quando você bate o olho naquela pessoa e diz assim, é ele, é ela. A vida muda. E um quinto encontro é o que dizer então quando nós começamos a nossa vida profissional, quando você tem o seu encontro com a vida profissional. Quando você tem um encontro com a vida profissional, então, amados, te garanto, todos aqui que trabalham sabem disso, a sua vida muda completamente por causa deste encontro. Nós começamos a conviver com pessoas que nós não escolhemos, porque eu não posso chegar lá no RH do Banco do Brasil e dizer, eu quero um emprego. Aí o camarada diz, tá bom, vai ser escriturário. Olha, mas na minha seção vai ter que trabalhar o meu vizinho da direita, o da esquerda, quem vai ter que servir o cafezinho é a moça da casa 3, lá da avenida que eu moro. Você não pode escolher. Você é designado, vai para a agência tal, teu horário é esse. Quando você chega lá, você não sabe quem era o gerente, quem é o subgerente, quem é o chefe da contabilidade. Você vai ter que chegar e vai ter que começar a se relacionar com todas essas pessoas. E um relacionamento num nível de autoridade que muita gente, às vezes até em casa, não estava acostumado. Que quem tem autoridade manda e quem tem juízo o quê? Obedece, porque às vezes em casa o pai manda e não obedece, a mãe manda e não obedece, agora no trabalho se o patrão manda e você não obedece, é olho da rua. Quando você tem o seu encontro com a vida profissional, sua vida tem que mudar, seus horários mudam, sua rotina muda, suas prioridades mudam. Quer ver? O rapaz morava pertinho da praia, ou está melhor ainda, em frente à praia. E todo dia pela manhã ele ia lá tomar um banho de mar e ficava lá até às 10 horas tomando aquele banho de mar. Agora ele trabalha lá na loja tal, ou no banco tal, ou na fábrica tal, ou sei lá onde. Ele agora tem que chegar às 8 da manhã. Adeus, banho de mar de manhã. Não é opcional. Ele não pode chegar às 11 lá no trabalho e o camarada dizia assim, por que você chegou a essa hora? Não, porque eu tenho o meu hábito. Eu todo dia de manhã tomo meu banho de mar primeiro. Como é que vai ser? Não, o senhor não pode me impedir disso. A vida é minha. Quem manda no meu nariz sou eu. Aí vai ouvir, quem manda aqui nessa empresa sou eu. Rua. As suas prioridades mudam. Agora a prioridade não é o banho de mar, agora a prioridade é o horário do trabalho. Agora você que não gostava de obedecer, vai ter que obedecer. Você que não estava acostumado a cumprir metas, na escola davam um trabalho para entregar até o dia tal, e você não entregava, toma 0, estou nem aí, agora lá te dá uma tarefa que tem que estar pronta às 2 da tarde, e tem que estar pronta às 2 da tarde. Quando você tem um encontro com a vida profissional, amados, uau, parece que a gente começa a viver uma outra vida. Parece que a vida que eu tinha até aquele dia acabou, cessou, e dali para todos os dias da minha vida, a minha vida agora é completamente diferente. A tal ponto
que muitas pessoas, quando se aposentam, poderiam voltar àquela vida inicial de tranquilidade, né? Quantos não se adaptam mais àquela vida de ficar parado? Quantos vão trabalhar, às vezes nem por necessidade econômica ou financeira, mas porque não sabe ficar em casa parado o dia todo? Quantos que vão parar em psicólogos ou em psiquiatras porque começa a ter depressão, começa a ter dificuldade para se adaptar, começa a ter uma série de problemas? Quantas pessoas, depois de 35, 40 anos de trabalho, poderia agora acordar às 10 da manhã, mas quando dá 5 da manhã, antes do galo cantar, ele já está de pé? Porque a sua vida, a sua rotina está alterada. Nunca mais ele volta a ser o mesmo. Ele pode um dia ou outro passar um pouquinho do horário, mas normalmente, naquele mesmo horário costumeiro de tantos anos, aquela pessoa está acordada. O que eu estou querendo demonstrar para vocês é que, com esses exemplos, que um encontro radical pode mudar uma vida, amados. E hoje, eu já falei sobre muitos encontros, mas agora eu quero falar com um que é o encontro dos encontros. Aqui eu denominei de o encontro real. O que é o encontro real? Presta atenção que nós vamos te passar agora uma série de frases. Eu queria que você entendesse a força que Deus colocou para mim em cada uma dessas frases. Vamos lá. O encontro real é o encontro que não apenas deixa recordações na memória. O encontro real é o encontro que não apenas muda alguns aspectos da nossa rotina do dia a dia. O encontro real é o encontro que não simplesmente marca um capítulo a mais na história da nossa vida. O encontro real é o encontro que muda completamente a nossa existência. O encontro real é o encontro que transforma totalmente a nossa forma de ser, de pensar, de agir, de ver o mundo, as pessoas e a vida na sua totalidade. O encontro real é o encontro que muda a direção da nossa caminhada. O encontro real é o encontro que nos transporta de um reino para outro reino, de um reino de trevas para o reino da luz. O encontro real é o encontro que nos promove da condição de criatura de Deus para nos tornar em filhos de Deus. O encontro real é o encontro que quebra as amarras do inferno que prendem e escravizam o homem. Este é o encontro real, é o encontro que refaz a amizade e a paz do homem com o seu Criador. Esse é o único e verdadeiro Deus de toda a terra. Esse, amados, é o encontro real com Jesus Cristo, o Senhor da glória. Esse encontro é o único, sem dúvida alguma, que faz todas essas coisas que eu pincelei em alguns exemplos. Nos exemplos que eu dei antes, um marca a vida de uma maneira, o outro marca a rotina de outra maneira, o outro marca a memória de outra maneira, o outro marca a história da vida de uma maneira, mas o encontro real com Jesus Cristo marca a nossa vida de todas essas formas. Nunca mais, se você teve um encontro com Jesus, nunca mais você esquece o rosto de Jesus. Se você tem um encontro com Jesus, a sua visão de vida muda, sua maneira de pensar, de agir, de ver as pessoas, de ver a vida, de ver todas as coisas é completamente mudada. Se você tem um encontro real com Jesus Cristo, pode ter certeza, amados, a vida tem mais cor, a manhã é mais ensolarada, a noite tem mais oportunidade de sonhar. Quando eu e você temos um encontro real com Jesus Cristo, com certeza a nossa rotina muda. Você não vinha para a igreja, agora você vem para a igreja. Você não vinha para a oração, agora você vem para a oração. Você não lia a Bíblia, agora você lê a Bíblia. Quando nós temos um encontro real com Jesus Cristo, toda a nossa vida muda. E o melhor ainda é que esse encontro com Jesus só nos traz benefícios, amados. Esse encontro não traz, eu disse lá o primeiro exemplo, nós tínhamos que ver o que esse exemplo poderia trazer de positivo ou de negativo para a nossa vida. Não falei? Um encontro radical, inesquecível, temos que ver o que ele nos proporciona de positivo e de negativo. O encontro real com Jesus só nos traz coisas boas. Diz para quem está do seu lado, o encontro com Jesus só traz coisas boas.
Sabe por quê? Porque quando eu e você temos um encontro com Jesus Cristo, Ele nos capacita para sermos realmente felizes, realizados, frutíferos em todas as áreas da maravilhosa experiência da vida humana. Com Jesus a vida é uma maravilhosa experiência, sem Jesus a vida é enfado, cansaço, tristeza e dor. Quando eu me encontro com Jesus, Ele me capacita a ver a vida como grandes oportunidades. Quando uma dificuldade vem no meu caminho, Ele me mostra que eu posso usar aquela dificuldade como um trampolim e não como uma barreira que vai me parar. Quando eu me encontro com Jesus e até a enfermidade bate à minha porta, Jesus usa isso e nos capacita a ver com bons olhos aquilo. Como? Porque eu vou poder ver quantas pessoas me amam, porque elas vão orar por mim, elas vão me visitar. Eu vou poder realmente ver com quem é que eu posso contar nos momentos da adversidade. Porque quando tudo está indo bem, quando o dinheiro está no bolso, quando a comida e a bebida está sobre a mesa, está todo mundo na nossa casa, está todo mundo à nossa volta. Mas quando estamos enfermos, só os verdadeiros amigos é que nos visitam, é que oram por nós. Então, quando a gente fica enfermo, o crente, aquele que teve um encontro com Deus, fica enfermo, ele diz, obrigado, Senhor, porque eu vou poder avaliar melhor os meus relacionamentos nesse tempo da adversidade. Esse é o único encontro também, amados, que nos garante com toda certeza que viveremos eternamente em paz com Deus no céu. Nenhum outro encontro. O encontro com a tua esposa, com teu esposo, não te garante um lugar no céu. O encontro com a vida profissional, ainda que ela te gera de renda e essa renda você entrega dízimo na igreja, esse encontro também não te garante um lugar no céu. O encontro de mãe com filho, filho com mãe, não garante um lugar no céu. A sua entrada na escola não te garante um lugar com o céu, mas o encontro com Jesus Cristo te garante, te reserva, te dá segurança de que um dia eu e você iremos morar em paz eternamente com Jesus Cristo no céu. Agora tem um detalhe, como ter esse encontro real com Jesus Cristo? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Como eu posso me encontrar com Deus se agora tem uma barreira que me separa dele? Porque a Bíblia diz, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Sabe qual é a boa notícia sobre isso, amados? É que Deus, olhando para mim e para você, diz a Bíblia que Ele nos amou tanto e Ele tomou uma decisão. A decisão de Deus foi a seguinte: eu quero ter um encontro com o homem, com a mulher. Quando eu digo homem, eu estou falando do gênero humano. Eu quero me encontrar com o homem. Eu não quero que essa barreira permaneça. Eu cito sempre aqui, preguei minha última mensagem sobre Ezequiel, capítulo 22, verso 30, onde diz que Deus olhou do céu para a terra e buscou um homem justo, umzinho só, para que erguesse o muro e se colocasse nas brechas para interceder entre Deus e essa terra, para não a destruir. E termina, como eu sempre digo, num lamento, de um choro, num pranto de Deus, dizendo, mas a ninguém encontrei. A outra tradução diz, mas a nenhum encontrei. Deus buscava alguém que se colocasse na brecha, alguém que pagasse o preço, alguém que pudesse anular essa barreira, porque essa barreira entre o homem e Deus é causada pelo pecado. Somente o pecado separa o homem de Deus. E lá no livro de Gênesis, capítulo 3, se não me falha a memória, verso 15, Deus disse que essa barreira só poderia ser tirada por um homem justo. Por isso que Ezequiel diz que ele buscou um justo. Não está lá no Gênesis isso? Da semente da mulher nascerá aquele que tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele te esmagará a cabeça. Tinha que ser da semente da mulher, tinha que ser um homem justo. Aí lá no céu, eu faço sempre essa imagem, eu sei que eu sou repetitivo, lá no céu tem aquela reunião, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Pai dizendo, eu amo o homem, eu não quero perder o homem. Por quê? Por causa do propósito eterno de Deus. Qual o propósito eterno de Deus? Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Uma família aponta para a unidade, vivem juntos, na mesma casa, nas moradas celestiais.
Muitos filhos aponta para a quantidade. Deus quer uma família muito grande. Por isso a Bíblia diz que Ele comprou com o seu sangue para si homens de todas as raças, línguas, tribos e nações. E semelhantes a Jesus Cristo aponta para a qualidade. Não vai entrar no céu de qualquer maneira. O modelo do cidadão do céu é o Senhor Jesus Cristo. Então Deus não podia perder o homem, porque Deus quer formar com o homem esta família. E aí então o filho diz assim: já sei, eu me ofereço para pagar o preço do pecado do homem. O Senhor, Pai, quer se encontrar com o homem de novo, estão separados por causa do pecado. E Deus ama o homem, Deus quer estar com o homem todo dia, Deus quer se encontrar com o homem todo dia. Leia o livro de Gênesis, amado. Logo no início a Bíblia diz, e todos os dias, não era uma vez por semana, não era 3 vezes na semana, não era 6 vezes na semana, mas era todos os dias. Na viração da tarde, Deus vinha falar com Adão e Eva no jardim do Éden. Deus quer se encontrar com você. Deus tem saudade de você. Deus tem vontade de poder falar: meu filho, como foi o seu dia? Minha filha, como foi a sua noite? Meu queridinho, minha queridinha, como foi o seu trabalho? O que está te afligindo? Conta para mim. Já ouviram aquela música que diz assim? Conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Já ouviram? Ele quer que você conte para Ele qual é a sua dor. Deus quer se encontrar com você todo dia, mas o pecado impedia esse encontro real do Rei de toda a terra, do Senhor dos senhores, daquele que era, que é e que sempre será, do Alfa e do Ômega, do princípio e do fim, do grande Deus, o El Shaddai, o Adonai, o Elohim. O pecado separa, impede esse encontro. E Jesus disse: eu vou pagar o preço. Mas naquela mesma hora, o pai deve ter dito: mas eu profetizei e eu velo pela minha palavra para a cumprir. Não está escrito isso? E eu profetizei que tinha que ser da semente da mulher. Aí o Espírito Santo entra em cena e diz assim: eu vou cobrir com a minha sombra uma virgem e vou colocar o filho no ventre dela, e ele nascerá, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus disse: eu aceito. Aí diz o livro de Filipenses: e não tendo por usurpação o ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo, assumiu a forma de servo, sendo encontrado em figura humana. Ele veio aqui em figura humana, foi obediente até a morte, e morte de... Por isso Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! O Espírito Santo disse: então eu vou fazer isso. Aí diz a Bíblia que um dia estava Maria, uma jovem virgem, com seus pais, desposada com José, e ela, no seu momento de oração, o anjo Gabriel lhe aparece e diz para ela: Ave Maria, tu és cheia de graça. Deus viu graça em você, e virá sobre ti a sombra do Altíssimo, e tu conceberás e darás luz a um filho. E aí repete a profecia de Isaías: e lhe porás o nome de Emanuel, e ele salvará o seu povo. E começa a falar, e começa a entregar aquela palavra, e Maria fica ali extasiada, ouvindo aquilo. Era Deus preparando para se encontrar comigo e com você, amados. Há 2000 anos atrás, ele começou a ensaiar, a preparar o encontro real dos príncipes e princesas com o Rei da Glória.
Maria disse: como se dará isso, porque eu não conheço o homem? Foi quando o Espírito Santo disse: virá sobre ti o Espírito, o anjo disse: virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá. E foi dando as instruções para ela. Ela podia morrer por aceitar isso, porque ela era uma jovem virgem, desposada, não casada, e iria ficar grávida. Ela não mediu, não fez continha para dizer sim ou não para Deus. Amado, pare e pensa, um parênteses aqui na minha mensagem, a hora está indo, um parênteses aqui na mensagem. Quantas vezes, não é você não, é eu e você, quando eu faço assim, ó, tem um dedo para lá, tem um para cá. Quantas vezes nós fazemos continhas antes de dizer sim para Deus? Ah, fazer o curso para evangelismo no hospital. Ah, mas aí eu vou ter que me comprometer de ir, sei o quê, vou ter que deixar de brincar um pouquinho com meu filhinho, com minha filhinha. Ah, irmãos, precisamos de levantar uma oferta especial para... aí eu vou ter que deixar de comprar aquela pizza que o pastor mencionou com mais queijo, fiquei com água na boca. A gente faz contas, irmãos, para dizer sim para Deus. A verdade é que a gente diz que se entregou, mas a gente se entregou parcialmente. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim também, amados. O Espírito de Deus está falando para a igreja, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando. Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E aí nasceu Jesus, o Senhor da glória. Deus tomou a decisão de que o que eu e você não podíamos fazer, porque nenhum de nós pode, por méritos próprios, por esforço próprio, por vontade própria, se tornar santo, justo. Nenhum de nós. A Bíblia diz que todos pecaram. Isso inclui você, isso inclui a mim. Ah, pastor, eu não sou pecador. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso e já está pecando. E tem mais, ele diz que faz Deus mentiroso. Quando você diz eu não peco, você está chamando Deus de mentiroso. Por quê? Porque a palavra dele diz que todos pecaram. Se você diz que você não peca, você está dizendo que a palavra de Deus está falando uma mentira. Aquilo que eu e você não podíamos fazer, Jesus diz: eu vou fazer. E aí então ele se despe da sua glória, ele deixa a sua majestade sobre o trono que é dele, por direito e de fato, porque ele é o construtor de toda a terra. A Bíblia diz no livro de Colossenses: tudo foi feito por ele, para ele, por meio dele e nele subsiste. Colossenses 2. Ele despe-se da sua glória, assume a forma humana, como disse o texto que eu já citei, e foi encontrado em figura humana, e tem fome como você tem sede como você tem, e precisava de uma casa para morar como você precisava de roupas como você precisava dormir como você também precisa. Ele experimentou a integralidade da vida humana, da experiência da vida humana. No entanto, diz a Bíblia, que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado no meu e no teu lugar. A tal ponto que quando Pilatos, naquele ato teatral, ele devia participar aí do curso do Atos 1:8, talvez ele pudesse dar aula, porque ele lá: lavo minhas mãos do sangue desse inocente. Mas ele mesmo fez algumas perguntas para Jesus e depois ele declara assim: não encontro nele nada que seja digno de morte. Claro, não podia encontrar. Que qual a falta que Jesus cometeu, amados? Qual a transgressão? Qual a palavra imprópria? Qual o pensamento que não fosse aprovado pelo Pai? Qual o momento que ele olhou o seu interesse? Quando foi que ele pôs em primeiro lugar a sua agenda pessoal? Nunca. Ele veio aqui por amor a você, amor profundo. Amor profundo. Olha para quem está do lado e diz: Deus te ama profundamente. Ele falou: eu vou lá e eu vou desfazer essa barreira. Eu vou acabar com isso que separa o homem de Deus. Olha o que está narrado na primeira epístola de João. Bota, meu querido, aí, muda aí para a primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8.
Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 8, diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. A barreira que foi construída, chamada pecado, que separava a mim de Deus, você de Deus, que impede esse encontro real com Deus, essa barreira, ela foi causada pelo diabo, mas diz a Bíblia que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E mais ainda, para vencer a morte, porque quando alguém morre, a Bíblia narra que aqueles que morrem sem Cristo, eles experimentam, além da morte física, eles experimentam o que a Bíblia chama de segunda morte. O que é a segunda morte, pastor? A Bíblia diz que a segunda morte é a separação eterna do homem para com Deus. Porque a morte física todos nós podemos experimentar se Jesus não voltar antes dela. Mas diz a Bíblia que um dia nós iremos o quê? Ressuscitar, teremos nossos corpos transformados em corpos glorificados e iremos encontrar com o glorioso Senhor da glória nas nuvens e viveremos com Ele eternamente no céu. Mas os que morrerem sem Cristo vão ressuscitar, mas vão ressuscitar para ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde só há choro, pranto e ranger de dentes. E a Bíblia dá um nome a esse lugar, diz que esta é a segunda morte, está no livro de Apocalipse. Então, para acabar com o efeito da morte, para acabar com a obra do diabo, Jesus se manifestou para desfazer a obra do diabo e para nos dar vida. Ele deixou isso em João 3,16, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda que eu e você experimentemos a morte física, um dia ressuscitaremos e viveremos eternamente com Ele. Será um encontro real que durará por toda a eternidade. Eu quero fazer com você, rapidamente agora, não dá, a hora já se foi inclusive, queria que você levasse com você algumas perguntas que eu deixei aqui para reflexão. Porque eu demonstrei para vocês que o encontro real com Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, só traz o quê? Benefícios. Não é verdade? Existe algum malefício no encontro com Jesus Cristo? Tem alguém aqui que possa dizer: eu tive esse encontro com Ele e saí ferido, e saí machucado, e saí triste, e saí envergonhado, e saí perdendo? Tem alguém aqui que possa levantar a mão e dizer isso? Não tem, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Todos que tiveram um encontro real com o Rei da Glória só receberam benefícios. Então fica essas reflexões. A primeira: por que muitas pessoas não querem ter esse encontro com Deus? Segunda pergunta: o que está por trás dessa, entre aspas, escolha do homem? Terceira pergunta: quem é que o sugere ou o incita ao homem a assumir esta posição? Quarta pergunta: quem se beneficia dessa escolha que o homem faz de não se encontrar com Deus? Quinta e última pergunta: quais são os benefícios dessa escolha para o homem? O que o homem ganha em querer permanecer afastado de Deus? Qual é a vantagem? Porque quando alguém recusa, não, eu não quero Jesus na minha vida, ele tem que dizer: eu não quero porque eu quero isso, eu quero aquilo. Me mostra qual é a vantagem. A vantagem é continuar pecando? Isso é vantagem? A Bíblia diz que o salário do pecado é a... Isso é vantagem para alguém? Eu vou terminar, amados. Seja inteligente e use o bom senso ao responder essas perguntas para você mesmo. Afinal, desculpa a maneira que eu vou dizer essa frase, é a sua vida, não é a minha. Você que entrou aqui hoje pela primeira vez e que nunca entregou sua vida a Jesus, se você não quiser se encontrar com Ele, como diz os americanos,
It's up to you. É com você mesmo. É a sua vida. Eu só quero que você saia daqui agora sabendo disso. Deus te ama. Deus quer que você seja plenamente feliz e realizado. Deus está te convidando para ter o seu encontro real com Jesus Cristo, o Senhor da glória. Deus te espera de braços abertos. Ele te ama como você está e por esse motivo Ele te trouxe aqui hoje. Aonde? Está lá, na Nova Vida de Duque de Caxias. Hoje é o dia e agora é a hora que Jesus Cristo escolheu para ter esse encontro real com você. Venha a Deus, venha a Jesus Cristo. E olha, acredite, depois desse encontro, a sua vida nunca mais será a mesma. E eu termino dizendo, pergunte a alguém que está aí do seu lado, que já teve esse encontro com Jesus Cristo, como é que está a vida dele hoje? Como é que está a vida dela hoje? Fica para você essas perguntas. Até nos encontrarmos novamente, meu querido, minha querida. O meu desejo é que Deus te abençoe rica e abundantemente no nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé, vamos orar. O encontro real. Eu já tive esse encontro. Alguém do seu lado já teve esse encontro. Pergunte para ele, pergunte para ela. E tome a sua decisão. Eu vou despedir o povo, porque a nossa hora já passou 6 minutos. Mas se você quiser ter esse encontro real com Jesus Cristo ainda hoje, você vai poder sair do seu lugar e vir aqui na frente. E o Rei da Glória estará aqui te esperando para encontrar com você. Pai querido, em nome de Jesus, leva os teus filhos para suas casas agora guardados, debaixo da sua mão de poder. Dê a eles um dia de domingo abençoado, um almoço com suas famílias. Se alguém vai trabalhar, um dia positivo, Senhor, produtivo, um dia de vitória. E traga-nos à noite para recebermos mais uma ministração da boa e poderosa palavra do Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vai em paz e o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Vamos cantar enquanto algumas pessoas vêm à frente.